Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num conceito teológico bastante pesado e, por vezes, controverso: a apostasia. O que é que leva alguém a abandonar a sua própria fé? E o que dizem as Escrituras sobre este ponto, que é muitas vezes visto como um caminho sem volta? É isso que vamos tentar perceber. Pois é, esta é mesmo a grande questão que vai guiar a nossa conversa. O que é que se passa na jornada espiritual de uma pessoa para que ela decida abandonar um caminho que em tempos se calhar era tudo para ela? É uma pergunta que vai mesmo ao fundo, sabe? Toca na fé, na dúvida e na nossa própria condição enquanto seres humanos. Ok, então vamos a isso. Para começar, temos de perceber o que é, na sua essência, esta tal rejeição da fé. E olhem que não estamos a falar de uma simples dúvida ou de uma crise passageira, não. É algo bem mais definitivo. A definição teológica, bem, é bastante direta, na verdade. Apostasia é pura e simplesmente o ato de rejeitar o cristianismo por parte de alguém que antes era cristão. A palavra-chave aqui é rejeição. Não é um tropeção, não é um afastamento acidental. É visto como um ato deliberado, uma decisão consciente de virar as costas ao caminho que se seguia. E esta citação, olhem, acho que resume tudo de uma forma incrível. Apostasia é o antônimo de conversão. É desconversão. Pensem nisto por um segundo. Se a conversão é o início de tudo, o primeiro passo num caminho de fé, a apostasia é vista como o seu oposto exato. É como fazer o caminho todo ao contrário. É um desfazer completo do processo, daí a sua gravidade. Agora, para percebermos ainda melhor o peso disto, vale a pena ir à raiz da palavra. De onde é que vem este termo apostasia? A sua origem diz-nos muito sobre o seu significado. A palavra vem do grego, apostasia. E reparem só nos significados: deserção, revolta, rebelião. São palavras muito fortes, não são? Nenhuma delas sugere algo passivo ou acidental. Pelo contrário, evocam uma ação, uma quebra, uma ruptura deliberada com um compromisso, com uma aliança. Então, a pergunta é: o que é que poderia levar alguém a uma ruptura tão radical? Bem, o Novo Testamento aponta para três grandes perigos, três caminhos que poderiam levar a este ponto: a tentação, o engano e a perseguição. Vamos ver cada um deles. E exato, são estes três: tentação, engano e perseguição. Eles representam, no fundo, as lutas internas e as pressões que vêm de fora, uma realidade constante para os primeiros cristãos. As Escrituras estão cheias de avisos sobre como estes três fatores poderiam, de facto, levar ao abandono da fé. O primeiro perigo, então, as tentações. E aqui estamos a falar de uma luta que é interna. É o apelo de voltar aos velhos hábitos, aos vícios de uma vida anterior à conversão. É basicamente o risco de se desviar do novo caminho e cair outra vez naquilo que se tinha deixado para trás. Depois, o segundo perigo, os enganos. Aqui a coisa muda, porque o perigo já não é só interno, vem de fora. Falamos de acreditar em heresias, em falsos ensinamentos que eram espalhados por falsos profetas. A preocupação era que estas ideias pudessem corromper a doutrina e afastar as pessoas da sua devoção a Cristo. E por fim, o terceiro perigo, as perseguições. Este, se calhar, é o mais direto e assustador de todos. Imaginem a pressão vinda de governos, de autoridades, ameaças reais, até mesmo de morte, simplesmente por se ser fiel a Cristo. Era uma escolha brutal. Ou se renegava a fé, ou se enfrentavam consequências terríveis. E agora vem uma parte muito interessante. É que estes perigos não são apenas ideias teóricas, não. Eles estão diretamente ligados a avisos muito específicos que encontramos em diferentes livros do Novo Testamento. Se olharmos para esta tabela, percebemos logo o padrão. Diferentes autores focaram-se em perigos diferentes, dependendo do que as suas comunidades estavam a passar. Por exemplo, a Epístola aos Hebreus e a primeira de Pedro foram escritas para gente que estava a sofrer uma perseguição intensa. Já as epístolas de João ou de Judas estavam a lutar contra a infiltração de falsos ensinamentos. E depois temos os escritos de Paulo e de Tiago, muito focados na luta do dia a dia contra as tentações. Ou seja, cada aviso era super direcionado a um problema real e imediato. E tudo isto leva-nos ao ponto final, ao peso teológico de tudo isto. A apostasia dentro deste contexto não é vista como um erro ou um deslize, é encarada como uma escolha final. E esta citação resume tudo.
A apostasia é descrita como uma rejeição completa e final de Deus. Completa e final. São palavras com um peso enorme. Dentro desta visão teológica, este é o ponto sem retorno. É uma rejeição tida como total, definitiva. O abandono da fé na sua forma mais absoluta, por assim dizer. E com isto voltamos aos nossos dias. Este conceito antigo, com todos os seus avisos sobre tentação, engano e perseguição, mostra-nos a seriedade com que a jornada da fé era encarada. A grande pergunta que fica no ar para reflexão é esta: de que forma é que este conceito, esta ideia da apostasia, continua a influenciar o pensamento e as comunidades cristãs nos dias de hoje?